O que é uma onda impulsiva? Uma onda impulsiva é uma onda que tem uma estrutura interna que apresenta 5 subondas. E essas 5 subondas, elas atendem a critérios de correção mínima, tanto a correção mínima quanto a expansão mínima. O que eu quero dizer com isso é que nós temos então as 5 subondas, onde nós vemos que cada onda, aliás, o conjunto de ondas, né? Conjunto de ondas dentro dessa estrutura, elas têm uma determinada direção. No caso aqui, para baixo. Então, esse conjunto de ondas tem uma direção para baixo, só que existe uma quebra nessa tendência, nessa direção, que nós chamaremos de correção. São as ondas 2 e 4. Essas ondas, elas não acompanham a direção principal, porque elas são um momento de correção. Onda 2, onda 4 são ondas corretivas. O que é importante, na minha opinião, é a gente perceber que num padrão mais objetivo e o que eu chamo um padrão perfeito, uma onda impulsiva perfeita, ela precisa atender a alguns requisitos para que ela possa ser compreendida de uma forma mais objetiva, o mais objetiva possível. No caso, a onda 2. A onda 2, ela pode corrigir 23% apenas, mas para você trabalhar um padrão de onda impulsiva de forma objetiva, na minha opinião, essa onda 2, ela precisa corrigir pelo menos 38,2% da onda 1. Ela pode corrigir mais, o mínimo é 38,2%. Pode corrigir 50%, pode corrigir 60%. Ela só não pode corrigir além de 100%. Né? Ela não pode ir além do topo ali, né? Então, a onda 2, ela não pode ultrapassar o topo. Mas dentro nesse campo aqui, da onda 1, ela pode corrigir 50%, 60%, pode corrigir menos de 38,2%, mas eu não considero que essa correção seja uma correção interessante para a gente trabalhar. Para a gente trabalhar uma onda impulsiva, então a onda 2 precisa corrigir no mínimo 38,2%. Para que dê mais objetividade à nossa análise. O passo seguinte seria a onda 3. A onda 3, então, ela é uma continuação da tendência iniciada pela onda 1. E para que essa onda 3 se encaixe no nosso método de trade, ela realmente precisa se expandir a um nível de pelo
pelo menos 1,618. Então ela tem que fazer uma expansão mínima de 1,618 das ondas iniciais. Então você pega a onda 1 e a onda 2 e calcula uma expansão mínima de 1,618. Ah, ela pode se expandir menos? Dizem que pode, mas só que não é objetivo. Para o meu método, para o método que eu trabalho, ela precisa se expandir em 1,618, né? No mínimo, pode se expandir mais, pode se expandir 200, pode ir até o nível 200 de Fibonacci, 300, né? Ela pode, contanto que a onda 4 venha a corrigir essa onda 3 em, no mínimo, 38,2%. A onda 4 pode corrigir 23%? Pode, mas não me interessa. Eu não trabalho com esse tipo de padrão, né? O meu padrão, a minha metodologia é onda 4 tem que corrigir no mínimo 38,2%. Outro detalhe importantíssimo é que a onda 4 não ultrapasse a correção de 50% da onda 3. Então, é um limite, né, para a gente operar, para que essa onda, esse padrão, seja um padrão perfeito. A onda 4 não pode corrigir mais que 50% da onda 3. Bom, e na sequência, a onda 5. A onda 5, ela é uma expansão de 100%, você considerando o topo, a onda 3, a partir da onda 4, a expansão da onda 5, ela precisa atingir no mínimo o nível 100 das ondas anteriores. Pode ultrapassar além desse nível de 100%, mas dificilmente ela vai se expandir além do 1,618, né? Ela pode ir até o nível 1,236, mais ou menos, mas o nível ideal para essa onda 5 é o nível de 100%. Então, você pega a ferramenta de expansão de Fibonacci, você dá um clique no início da onda 1, ali no ponto 0, dá um clique no final da onda 3, segundo clique, e a base da ferramenta você coloca em 4. E aí você projeta o 100%. E aí você encontra a conclusão dessa onda 5. Então, não me digam que esse padrão é subjetivo e que você, se você procurar, você não encontra esse padrão no gráfico, né? Um exemplo disso é o próprio Bitcoin aqui, até nos candles de 15 minutos, onde a gente pode identificar exatamente essa onda impulsiva. Então, vejam,
Aqui é um exemplo claro de que nós encontramos esse padrão no gráfico. Você tem uma onda impulsiva. Só que essa onda impulsiva aqui, ela já atingiu o nível 100 aqui. Ela atingiu o nível 100. E, inclusive, o que acontece? Depois de uma onda impulsiva, vem a correção ABC. Inclusive, aqui nós já temos uma onda ABC. Então, quer dizer, esse aqui é um exemplo de livro, é um textbook, né? Isso aqui é um exemplo assim clássico de uma onda impulsiva. Inclusive corrigiu aqui, fez a onda ABC. Ocorre que quando a onda impulsiva está concluída, a correção que se espera é pelo menos 50%, né? A correção é pelo menos 50% da onda toda. Ou, digamos, muitos livros falam em se aproximar até a onda 4, né? Aqui no fundo da onda, no início da onda 4 ou final da onda 4, mas eu acho, aliás, eu vejo com uma boa frequência que a correção seja 50%, né? 50% de toda a onda. Mas o que pode acontecer também é que essa onda aqui, apesar dela ter todas as medidas, as correções e expansões estarem compatíveis e a onda tecnicamente já está concluída, isso, dependendo do contexto, nem sempre nós vamos ver essa correção sem um certo ajuste. Porque o que acontece é que essa onda ABC aqui, ela pode, dependendo do contexto, ela perder um pouco o fundo aqui para depois fazer a correção. Eu acredito que aqui possa acontecer exatamente isso, mas aí depende do contexto. Bom, então aqui é uma onda impulsiva que você pode encontrar na sua análise, no seu gráfico, e diante de uma situação como essa, você parar para pensar se você vai continuar uma venda ou se você vai procurar algum meio de entrar nessa correção.